Boa noite a todos. Boa noite. 17 de junho de 2016, estudo da obra Paulo e Estevão. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura. Vou solicitar para o nosso irmão Augusto, que está aqui ao meu lado, para fazer a prece, tá, Augusto? E assim, mestre amigo Jesus, com o coração repleto de alegria, estamos reunidos em Teu nome, buscando os Teus ensinamentos através dos estudos do Evangelho de Paulo e Estevão, e que possamos nós, mestre, refletindo nesses estudos, possamos internalizar esses ensinamentos e a cada dia buscarmos a transformação que necessitamos. Abençoa-nos, que a Tua paz, que a Tua luz nos envolva, que a espiritualidade amiga possa intuir a todos nós, que os Teus ensinos possam ficar internalizados tanto em nossa consciência como em nossos corações. Ok, então vamos lá? Então nós estamos ainda em Jerusalém, em plena reunião na Casa do Caminho, junto com Tiago, defendendo os nossos irmãos judeus. E nós temos do outro lado o nosso querido irmão Saulo de Tarso defendendo os gentios. A pauta da discussão nessa reunião é justamente a circuncisão. Então Paulo não aceita essa obrigatoriedade para você se tornar um cristão, ter que realizar a circuncisão, que representava a aliança do homem com Deus, dentro da cultura e da crença judaica. Então esse momento do embate, está muito difícil a discussão em Jerusalém. Pedro concorda com Paulo, entende Paulo, gostaria de poder gritar aos quatro ventos que Paulo está certo, mas ele também entende o Tiago menor, porque hoje a igreja de Jerusalém tem muitas pessoas necessitadas que precisam ser alimentadas, e quem está bancando financeiramente a igreja de Jerusalém, igreja na condição da congregação, é justamente os israelitas. São eles que estão doando dinheiro. Então Pedro se preocupa, disse sim, se nós começarmos a levar isso aqui a ferro e fogo, como é que vai ficar os necessitados? E ele sempre vendo as inspirações, e até Jesus conversou com ele, pedindo que ele calasse as suas, vamos dizer assim, as suas opiniões pessoais e começasse realmente a pensar nos necessitados. Então era como se Jesus dissesse: meu filho, fique quieto, vamos deixar quieto, deixa que o Pai está agindo. E aí Paulo, depois desse diálogo com Pedro, começou a entender, e Paulo já está tentando arrumar uma forma de poder libertar a igreja de Jerusalém dessa opressão financeira dos judeus. Então ele já está imaginando como que poderá, e até deu ideias, né? Os jovens, os idosos, até algumas crianças já poderiam estar trabalhando e ajudando a manter a própria instituição, não mais necessitando das doações dos judeus. Vamos lá então? A palavra do apóstolo caíra na fervura das opiniões como forte jato de água fria. Paulo estava radiante, ao passo que Tiago não conseguia ocultar o desapontamento. A exortação do ex-pescador dava margem a numerosas interpretações. Se falava no respeito amoroso aos judeus, referia-se também a um jugo que não podia suportar. Ninguém, todavia, ousou negar-lhe a prudência e bom senso indubitáveis, evidentes. Terminada a oração, Pedro rogou a Paulo falasse de suas impressões pessoais a respeito do gentio. Todos sabemos quem são os gentios.
os não-judeus eram chamados de gentios. É como se fossem os estrangeiros. E a crença do povo judeu é que eles eram o povo escolhido de Deus. Os outros não, eram párias. Mas esperançado, o ex-rabino tomou a palavra pela primeira vez no conselho. E convidando Barnabé ao comentário geral, ambos apelaram para que a Assembleia concedesse a necessária independência aos pagãos, no que se referia à circuncisão. Havia em tudo agora uma nota de satisfação geral. As observações de Pedro calaram fundo em todos os companheiros. Foi então que Tiago, esse Tiago é o maior ou menor? Menor. Foi então que Tiago menor, o Tiago, irmão de Levi, tomou a palavra e, vendo-se quase só no seu ponto de vista, esclareceu que Simão fora muito bem inspirado no seu apelo, mas pediu 3 emendas para que a situação ficasse bem esclarecida. Olha lá, começou. Os pagãos ficavam isentos da circuncisão. Então, liberou. Mas deviam assumir o compromisso de fugir da idolatria, evitar a luxúria e abster-se das carnes de animais sufocados. Então, porque eles tinham todo um ritual em torno do que comer. Por isso que Jesus dizia, não é o que come que macula o homem, não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Foi então que Tiago tomou a palavra. Então, qual era a ideia dele? Que os pagãos ficavam isentos da circuncisão, mas deveriam assumir o compromisso de fugir da idolatria, evitar a luxúria e abster-se das carnes de animais sufocados. O apóstolo dos gentios estava satisfeito. Fora removido o maior obstáculo, que seria a circuncisão. No dia seguinte, os outros 3 eram beleza. No dia seguinte, os trabalhos foram encerrados, lavrando-se as resoluções em pergaminho. Olha, reuniões sérias, né? E o pergaminho, vocês sabem que era o quê? A pele do animal, a pele do cordeiro. E não era algo muito barato. Pedro providenciou para que cada irmão levasse consigo uma carta, como prova das deliberações em virtude da solicitação de Paulo, que desejava exibir o documento como mensagem de emancipação da gentilidade. Interpelado pelo ex-pescador, quando se achavam a sós, sobre as impressões pessoais do trabalho, o ex-doutor de Jerusalém esclareceu com um sorriso. Em suma, estou satisfeito. Ficou resolvido o mais difícil dos problemas. A obrigatoriedade da circuncisão para os gentios representava um crime aos meus olhos. Quanto às emendas de Tiago, não me impressionam, porquanto a idolatria e a luxúria são atos detestáveis para a vida particular de cada um. E quanto às refeições, suponho que todo cristão poderá comer como melhor lhe pareça, desde que os excessos sejam evitados. Eu estou lembrando aqui, quando ele falou da luxúria, do início do livro. Ele indo visitar Abigail. Uma biga, né? Romana com 2 cavalos soberbos, vestido à romana. Não, nada de luxúria. E realmente esse homem deu um salto na sua evolução em uma encarnação. Não é verdade? Pedro sorriu e explicou ao ex-rabino seus novos planos. Comentou esperançoso a ideia da coleta geral em favor da igreja de Jerusalém. Pedro estava preocupado como alimentar os seus pequeninos, né? E evidenciando a peculiar, prudência, falou preocupado. Pedro. Teu projeto de discussão e propaganda da Boa Nova, procurando angariar alguns recursos para a solução de nossos mais sérios encargos, causa-me justa satisfação. Entretanto,
venho refletindo na situação da igreja antioquiana. Pelo que observei de viso, concluo que a instituição necessita de servidores dedicados que se substituam nos trabalhos constantes de cada dia. Tua ausência, ademais, com Barnabé, trará dificuldades, caso não tomemos as providências precisas. Eis porque te ofereço a cooperação de 2 companheiros devotados, que me têm substituído aqui nos encargos mais pesados. Trata-se de Silas e Barsabás, 2 discípulos amigos da gentilidade e dos princípios liberais. De vez em quando, entram em desacordo com Tiago, como é natural. E, segundo creio, serão ótimos auxiliares do teu programa. Porque vocês recordam que Antioquia ficou dividida. Um grupo queria que fizesse a circuncisão, outro grupo disse não é preciso. Por isso que Paulo disse, olha, vou para uma reunião em Jerusalém e de lá eu venho com isso decidido. Então já voltou com a decisão. E aí Pedro, com essa forma sábia dele, ele já falou, temos aqui Silas e Barsabás, não é isso, Barsabás? E eles 2 são amigos da gentilidade, então já mostrou a sua tendência e já mostrou também que eles vira e mexe tinham um desentendimento com Tiago. Então ele muito sabiamente já conduz os 2 para ajudar Paulo, que estariam em plena afinidade uns com os outros, né? Bora lá mais um tiquinho? Paulo viu na sugestão a providência que desejava. Junto de Barnabé, que participava da conversação, agradeceu ao ex-pescador profundamente sensibilizado. A igreja da Antioquia teria os recursos necessários que os trabalhos evangélicos requeriam. A medida proposta era-lhe muito grata, mesmo porque, desde logo, tivera por Silas grande simpatia, presumindo nele um companheiro leal, expedito e dedicado. Expedito está aí na condição de desembaraçado, tá, gente? Os missionários de Antioquia ainda se demoraram 3 dias na cidade, após o encerramento do conselho. Tempo esse que Barnabé aproveitou para repousar em casa da irmã. Como era o nome da irmã dele? Maria Marcos, mãe de João Marcos. João Marcos nada mais é do que um dos 4 evangelistas, que é o Marcos. E permaneceu na igreja, estudando a situação futura, em companhia de Simão Pedro e dos 2 novos colaboradores. Em atmosfera de grande harmonia, os trabalhadores do Evangelho versaram, estudaram todos os requisitos do projeto. Fato digno de nota, a reclusão de Paulo, junto aos apóstolos galileus, jamais saindo à rua, para não entrar em contato com o cenário vivo do seu passado tumultuoso. Ele nem à rua ia não procurar, para não ter que recordar o passado. É aquela história, é o foco, gente. Então não olha para trás, segue em frente. Então o propósito dele, o objetivo dele era aquele. E ele seguiu reta. Eu particularmente, eu digo assim, a pessoa diz, é difícil, não é, é simples. O difícil é ficar na corda bamba todo o tempo. Mas depois que você decide o que você quer, que você traça a sua reta e segue, você está seguindo, você está em passo firme, você não mais oscila. Isso não quer dizer que você não vai se sentir cansado, que você vai chorar, que você vai vir a sentir dor, vai, mas pelo menos você está em um movimento. Você não está mais oscilando, o que eu quero da vida. Então isso nos falta, sabe? Essa coisa assim do... Eu quero isso da minha vida e eu vou traçar uma meta e seguir. Quais são as nossas metas? Já paramos para pensar? Qual é a minha meta de vida? O que eu quero da vida? Para pensar essa pergunta. Qual é a minha busca aqui na Terra? Qual é a minha meta? O que eu tenho feito? Eu já tracei uma meta? O que eu estou querendo? Eu estou trabalhando em cima de quê? Porque quando você deseja fazer uma faculdade, você traça uma meta e vai ao que eu sou, e aí? De repente eu ia comprar uma casa. Você traçou, comprou, e aí? Porque pleno a gente ainda não se sente. Então qual é a nossa meta para que a gente possa buscar? Que eu possa trabalhar? O que eu quero aqui na Terra? Será que essas minhas metas são apenas curtas?
pequenas, infantis. E Paulo traçou isso: olha, casar não vou casar mais, porque a minha noiva está no mundo espiritual, é Abigail, né? Então, tá lá. Foi bom, né? Abigail desencarnou e ele a ama verdadeiramente, não se sentiu mais atraído absolutamente por nenhuma mulher, mas em compensação se entregou completamente à obra do Cristo, com quem ele casou, e traçou essa meta para ele, e não caiu em armadilhas, porque só lobo cai em armadilhas para lobo, né? A fala do nosso Senhor. Finalmente, tudo pronto e ajustado, a missão se dispôs a regressar. Havia em todas as fisionomias um sinal de gratidão e de esperança santificada nos dias do porvir. Verificava-se, no entanto, um detalhe curioso, que é indispensável destacar. Vamos ver o que é. Solicitado pela irmã, Barnabé dispusera-se a aceitar a contribuição. Lá vem, João, essa mãe é muito perseverante. Ela não desiste desse menino. A contribuição de João Marcos em nova tentativa de adaptação ao serviço do Evangelho. Considerando a boa intenção com que acedera aos pedidos da irmã, o ex-levita de Chipre, Barnabé, achou desnecessário consultar o companheiro de esforços comuns. Quem era? Paulo, porém, não se magoou. Acolheu a resolução de Barnabé, um tanto admirado. Abraçou o jovem afetuosamente e esperou que o discípulo de Pedro se pronunciasse quanto ao futuro. Discípulo de Pedro é quem? Barnabé. O grupo acrescido agora, olha quantos voltaram: Silas, Barsabás e João Marcos. Pôs-se a caminho para Antioquia nas melhores disposições de harmonia. Se fosse um de nós, ele disse: sim, João Marcos, de novo. Tu já desistiu na primeira, vai de novo. Ele está sempre cutucando o passado, né? Ele deixou o irmão falar, o amigo falar, revezando-se na tarefa de pregação das verdades eternas, anunciavam o reino de Deus e faziam curas por onde passavam. Estavam viajando e trabalhando. Chegados ao destino, com grandes manifestações de júbilo da gentilidade, organizaram o plano acertado para dar-lhe imediata eficiência. Paulo expôs o propósito de voltar às comunidades cristãs já fundadas, estendendo a excursão evangélica por outras regiões onde o cristianismo não fosse conhecido. O plano mereceu aprovação geral. A instituição antioquena ficaria com a cooperação direta de Barsabás e de Silas, os dois companheiros devotados que, até ali, haviam constituído duas fortes colunas de trabalho em Jerusalém, ou seja, tinham experiência. Apresentado o relatório verbal dos esforços em perspectiva, Paulo e Barnabé entraram a cogitar das últimas disposições particulares. Agora, disse o ex-levita de Chipre, espero que concordes com o que resolvi relativamente a João. João Marcos? Interrogou Paulo admirado. Sim, desejo levá-lo conosco, a fim de afeiçoá-lo à tarefa. Ir para Antioquia, beleza, mas de novo ir para as viagens? João Marcos não. O ex-rabino franziu a sobrancelha, num gesto muito seu, quando contrariado, e exclamou: Não concordo. Teu sobrinho está ainda muito jovem para o cometimento. Esse trabalho é para quem realmente está, que realmente tem consciência que vai ser difícil. Entretanto, prometi a minha irmã acolhê-lo em nossos labores.
Não pode ser. Estabeleceu-se entre os dois uma contenda de palavras. Começaram a discutir, na qual Barnabé deixava perceber seu descontentamento. O ex-rabino procurava justificar-se, ao passo que o discípulo de Pedro, Barnabé, alegava o compromisso assumido e impugnava, combatia, com tal ou qual amargura, a atitude do companheiro. O ex-doutor Paulo, contudo, não se deixou convencer. Personalidade dele. A readmissão de João Marcos, dizia, não era justa. Poderia falhar novamente, fugir aos compromissos assumidos, desprezar a oportunidade do sacrifício. Desprezar a oportunidade do sacrifício. Para ele aqui, para Paulo, essa viagem, abrir mão de uma caminha quente, de uma roupinha lavada, de um alimento gostoso, de um ambiente familiar, isso para ele é um sacrifício. Ele identifica como sacrifício. Para nós, muitas das vezes, o sacrifício é o silêncio, é o calar. É o dizer, me perdoe, você tem razão. É humildade. Para muitos de nós, o sacrifício de ser humilde ainda é muito grande. Então, é esse sacrifício que a misericórdia divina nos pede ainda. É só calar, não revidar, não criticar, não julgar, servir. Se alguém te pedir, averte, oferta-lhe também a túnica. Se alguém te pedir para andar 1000, essa é a regra de Jesus. Tem muita gente que faz, já tem muita gente que faz, só que isso não dá ibope. E nós só convivemos, nosso meio, são pessoas que para mim são meu instrumento. Sempre vai ser assim. Eu atraio para em torno de mim criaturas que serão meu instrumento. Elas irão mostrar exatamente o que eu devo trabalhar em mim. Por isso que eu estou ali. Por isso que eu estou inserida naquela situação. Porque nós estamos numa escola. E o papai, que é sábio, ele me matricula na matéria que eu preciso aprender. Então, todos nós estamos matriculados na matéria que precisamos aprender. Então, eu atraio situações, eu atraio pessoas que vão trabalhar em mim o diamante bruto que ainda sou. O ex-doutor, contudo, não se deixou convencer. A readmissão de João Marcos, dizia, não era justa. Poderia falhar novamente, fugir aos compromissos assumidos, desprezar a oportunidade do sacrifício. Lembrava as perseguições de Antioquia de Psídia, as enfermidades inevitáveis, as dores morais experimentadas em Icônio, o apedrejamento cruel na praça de Listra. Acaso o rapaz estaria preparado em tão pouco tempo para compreender o alcance de todos esses acontecimentos, em que a alma era compelida a regozijar-se com o testemunho? Ele estaria pronto, João Marcos, a ficar feliz em receber uma pedrada? Em receber maus tratos? Está pronto para isso? Se sentir feliz nisso, em dar o testemunho? Paulo fala bem, né? Barnabé estava magoado. Porque Barnabé é uma alma feminina. Ele é muito meigo, ele é muito doce, ele está sempre leiteando, ele chora. Por isso que ele deu certo com Paulo. Então, por isso que o Barnabé consegue fazer esse trabalho com Paulo, porque são duas almas, o Ian e o I. O Barnabé é muito doce, muito meigo, e Paulo muito firme. Se fosse dois muito doce e muito meigo, era um chorando para o lado e outro chorando para o outro. Barnabé estava magoado, de olhos úmidos. Afinal, disse em tom comovedor: nenhum desses argumentos lhe convence e me esclarece em consciência. Primeiramente, não vejo por desfazer nossos laços afetivos. O ex-rabino não deixou terminar e concluiu: isso nunca. Nossa amizade está muito acima destas circunstâncias,
Nossos elos são sagrados. Oh, lindinho. É assim, olha, nós discutimos, vamos discutir. Isso faz parte de um relacionamento entre dois amigos. Porque o fato de eu ser seu amigo, isso não quer dizer que eu tenho que anuir com todas as tuas ideias. Porque senão, estaria me anulando. Então vamos discutir, vamos verificar e chegar a um denominador comum. Mas o meu amor por ti, isso continua. Isso é amizade, isso é companheirismo. Pois bem, acentuou Barnabé. Como interpretar então tua recusa? Por que negarmos ao rapaz uma experiência de trabalho regenerativo? Não será a falta de caridade desprezar um ensejo, talvez providencial? Paulo fixou demoradamente o amigo. Imagina esse olhar de Paulo assim, aquele olharzão em cima do Barnabé, demoradamente. Minha intuição, nesse sentido, é diversa da tua. Quase sempre, Barnabé, a amizade a Deus é incompatível com a amizade ao mundo. Olha que forte. Que coisa linda. Repete. Quase sempre, Barnabé, a amizade a Deus é incompatível com a amizade ao mundo. Ao mundo. Levantando-nos para a execução fiel do dever, as noções do mundo se levantam contra nós. Parecemos maus e ingratos, mas ouve-me. Ninguém encontrará fechadas as portas da oportunidade, porque é o Todo-Poderoso quem nolas abre. A ocasião é a mesma para todos, mas os campos devem ser diferentes. No trabalho propriamente humano, as experiências podem ser renovadas todos os dias. Isso é justo, mas considero que, no serviço do Pai, se interrompemos a tarefa começada, é sinal de que ainda não temos todas as experiências indispensáveis ao homem completo. Nossa. Se a criatura ainda não sabe todas as noções mais nobres relativas à sua vida e deveres terrestres, como consagrar-se com êxito ao serviço divino? Naturalmente que não podemos ajuizar se este ou aquele já terminou o curso de suas demonstrações humanas e que de hoje por diante esteja apto ao serviço do Evangelho, porque neste particular cada um se revelará por si. Creio mesmo que teu sobrinho atingirá essa posição com mais algumas lutas. Nós, entretanto, somos forçados a considerar que não vamos tentar uma experiência, mas um testemunho. Compreendes a diferença? Mas isso é um ato de amor. De repente você exigir que uma pessoa dê um passo que você tem consciência que a pessoa não tem condições. Nós não vamos fazer uma experiência, nós vamos dar o testemunho. Paulo tem consciência que não é fácil fazer o que ele vai fazer. Que tem que ser uma pessoa já muito decidida e muito forte. Madura. Isso é maturidade, não adianta. Por mais que você queira que essa criança, que esse jovem dê um salto, ele não tem ainda estrutura emocional para isso. Isso é bom senso. Barnabé compreendeu o imenso alcance daquelas razões concisas, irrefutáveis, e calou-se para dizer daí a momentos: Tens razão. Desta vez não poderei, portanto, ir contigo. Paulo sentiu toda a tristeza que transbordava naquelas palavras. E depois de meditar longo tempo, não nos entristeçamos. Estou refletindo na possibilidade de tua partida com João Marcos para Chipre. Ele encontraria ali um campo adequado aos trabalhos que lhes são necessários e, ao mesmo tempo, cuidaria da organização que fundamos na ilha. Dentro deste plano, continuaríamos em cooperação perfeita,
mesmo no que se refere à coleta para a igreja de Jerusalém. Desnecessário será dizer da utilidade de tua presença em Neapafos e Salamina. Quanto a mim, tomaria a Silas, internando-me pelo Tauro, e a igreja de Antioquia ficará com a cooperação de Barsabás e Tito. Ele vai rio adentro, né? E leva Silas. Vai levar Silas. Barnabé ficou contentíssimo. Ele não excluiu o amigo, pensou rápido e disse, bem, vou mandá-los para Chipre, e aí ele vai e realiza o trabalho com o sobrinho, fazendo o tanto que ele quer. Barnabé ficou contentíssimo. O projeto pareceu-lhe admirável, e o objetivo também era arrecadar recursos para a igreja de Jerusalém. Paulo continuava a seus olhos como companheiro das soluções oportunas. E dentro de breves dias, a caminho de Chipre, onde serviria a Jesus até que partisse, mais tarde, para Roma, Barnabé foi com o sobrinho para Seleucia, depois de se abraçarem ele e Paulo como dois irmãos muito amados, que o mestre chamava agora a diferente destino. Separou. Acabou, né? Acabou.
Ajuda-nos, Senhor da vida, a fazer brilhar a nossa luz. Muitíssimo obrigada por esse encontro entre amigos em torno do Teu Evangelho. Muito obrigada, Senhor da vida, pelo presente que é a obra Paulo e Esther. E muito obrigada, Jesus, pela Tua presença entre nós, através dos nossos companheiros espirituais, e sentindo, Senhor, a emanação que vem de Ti. Muito obrigada, amor de nossa vida, e muito obrigado a todos vocês, amigos espirituais. Nos ajuda, Senhor, a estar contigo em nossos pensamentos, em nosso olhar, em nosso sorriso e em nosso abraço, e principalmente em nossas palavras.